Nós estudamos aqui, no terceiro ciclo dessa leitura de Pinhas, sobre o culto. O culto. O culto, o serviço ou os sacrifícios que oferecemos a Hashem nesses dias. Então a pergunta é, quais são as rezas que devo fazer para o Shabat? Quais são as rezas que faço do dia a dia? Quais são as orações e os serviços que faço para o primeiro dia do mês? Está aqui. Os nossos Sidurim, eles organizam todos os nossos serviços de como nós nos apresentamos nas orações, nas rezas, nos serviços a Hashem, seja de casa ou seja dos encontros das solenidades. As solenidades, pessoal, as solenidades, ela é convocação. Ela não é espontânea. Ela é convocação. É convocação para o Shabat, ela é convocação para Pessa, Shivil de Pessa, Shavuot, Yom Teruah. Ela é convocação para Yom Kippur. Ela é convocação para Sukkot. Ela é convocação para Shemini Atzaret, o dia da Assembleia. Todos estes dias são dias de convocações. É muito? Não é muito dias? Veja, o festival de Sukkot são 8 dias. O festival de Pessa são 8 dias. São 54 sábados. E aí vem Shavuot, 2 dias na diáspora. E aí, para quem está na diáspora, são 2 dias. Não somei, mas estou achando muito tempo, não é? 54 sábados, 8 de Pessa, 9 de Sukkot, Yom Kippur, pelo menos esse é só um dia na diáspora. Aí, Shavuot 2 dias, mais 2 dias. Me ajudem aqui. Sukkot já foi. Shemini Atzaret também já foi. Então tá aí. Estes dias, e aí tem Rosh Chodesh, tem Purim, tem Hanukkah, que são solenidades bíblicas, são solenidades rabínicas. Mas não são dias de santa convocação. Então estes são os dias, todos estes dias são os que Hashem exige que nós compareçamos. Aonde? Compareçamos aonde? Qual é a solenidade de que eu tenho que ir? Então, estes dias, pessoal, quem é que está convocando? O Juan Pablo Leguizamon. Não consegue nos ver sossegado. Está vendo? Se livrou. Então não é ele. Então não é o Pablo que está convocando, que está nos tirando da nossa rotina. Não é o Pablo que está nos tirando da nossa zona de conforto. Quem é? Quem? Hashem. Bom, se é Hashem que está fazendo essa convocação, então não é o Shemuel, não é o Pablo, e nem o tribunal rabínico. Certo? Estas santas convocações, elas dizem diretamente ao que foi dito nessa noite em que ouvimos do Shaul sobre o Salmo 50. Salmo 50, que está ligado à Parashá de Pinhas. Um cântico de Asaf, o Todo-Poderoso Deus, o Senhor, convocou a terra do levantar do sol até o seu acaso. De Tzion, beleza consumada. Hashem apareceu. Que o nosso Deus venha e não fique silencioso.
Um fogo consumidor vai adiante deles, e os seus arredores muito turbulento. Ele convocará os céus acima da terra para julgar quem? O seu povo. Juntem-se a mim. Quem? Os meus devotos, que confirmem a minha aliança através de sacrifícios. Os nossos sacrifícios no judaísmo rabínico, já que nós dividimos a existência, ou a existência judaica pelas circunstâncias históricas, então, passando do judaísmo patriarcal, do judaísmo sacerdotal, nós estamos no judaísmo rabínico, que resolve esta convocação do Salmo 50 sobre um seder, que chamamos de Sidur. Sidur é o livro que organizam o quê? Não é as nossas receitas? Não é a nossa culinária? Não. Ele ajusta os nossos serviços, as nossas orações, as que eu faço pela manhã, as que eu faço à tarde, as que eu faço à noite, as que eu faço no Shabat e todas as outras solenidades. O judaísmo rabínico organizou a sua aproximação de convocação do Salmo 50 no que nós chamamos de Seder, Sidur, para as nossas orações, para as nossas rezas. E aqui indica as que eu posso fazer só e as que eu devo fazer em público. E também, está aqui, são as orações. Agora eu já sei como que eu me aproximo de Hashem na ausência do templo, na ausência dos levitas, na ausência dos sacerdócios e dos sacrifícios que lá eram oferecidos durante o período do judaísmo rabínico. Que a reunião de todos esses elementos, mais o templo, nós tínhamos os cultos que estão descritos na porção de Pinhas. Entenderam, pessoal? E tem um detalhe importante. Estas convocações, que são as que eu tenho que sair da minha casa e ir para o templo sagrado, as que eu tenho que sair da minha casa e ir para a minha sinagoga, ela tem requisitos importantes. Quais são? Quais são os requisitos? E vos alegrareis. E não comparecereis diante de mim de mãos vazias. Todas estas solenidades, elas estão vinculadas aos nossos resultados. O que nós chamamos aqui de uma grande comissão, de uma grande venda, de um bom fechamento, de uma balança positiva, financeira, econômica, seja lá qual for a sua atividade de Paranasatová. Estas convocações, elas nos colocam para estimular, mediante os nossos resultados, como que nós agradecemos a quem? Tem alguém nesse mundo que eu precise agradecer? Tem ou não tem? Também é Hashem? É o mesmo que nos convoca? É o mesmo que nos tira do nosso sossego do sétimo dia? E dos outras solenidades que está escrito em Levíticos 23, e que Pinhas está me ensinando a como oferecer os sacrifícios nesses dias? Então é ele que eu devo. E ali, nesses dias, pessoal, nesses dias são os dias de santa convocação. E aí eu não posso comparecer como? Eu não posso comparecer. Eu não posso comparecer senão alegre, senão satisfeito, senão estimulado. Claro que pode. O Ramadã é um jejum sagrado para os muçulmanos. Se eu fosse cristão, eu também teria outros feriados e os domingos, que são os dias que marcam a ressurreição do Messias cristão. Então todo cristão guarda o primeiro dia da semana, que chama-se de domingo, dia solis, é um dia sagrado para todos os cristãos. Certo?
E o Shabat é um dia sagrado para todos os muçulmanos. Não, para os muçulmanos é a sexta-feira. Mas para os judeus é o Shabat. Então, Pinhas, ele começa a descrever os sacrifícios que nós oferecemos nos 360 dias do calendário hebraico, no ano, que começa pelo sacrifício contínuo, que é o sacrifício do holocausto, o sacrifício da manhã e o sacrifício da noite. Isso representava as nossas intenções de manifestar ou a minha tristeza, ou as minhas frustrações, ou as minhas alegrias. De que forma? Através de um sacrifício em que as minhas intenções era transferida com as minhas rezas. Obrigado, Hashem. Estou muito satisfeito pelos resultados, estou muito satisfeito pela minha família, pela minha comunidade, pelo Kohen Gadol, pelos Kohanim, pelo templo sagrado. Então, todos os dias eu tinha que ter alguma coisa para agradecer. Ou também eu poderia ter, Hashem, eu estou precisando da tua ajuda, Hashem. Estou em aperto, estou em perigo, estou em necessidade. Tudo isso pode ser manifesto através da minha intimidade. Então, os sacrifícios antes oferecidos no templo era o que indicava de que nós falhamos e que na ausência do nosso... Vai ter que alguém atender lá. Porque eu penso que é para mim, aí eu não consigo ignorar. Não é o iFood. Então, pessoal, esses sacrifícios é o contínuo. É a oração da manhã, a oração da noite e as orações da tarde de Minhá, que estão refletidas no comportamento das orações dos nossos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, que torna-se semelhante ao serviço do templo sagrado. O profeta Daniel rezava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia era feito os sacrifícios no Beit HaMikdash pelos nossos sacerdotes. Então o sacrifício contínuo é também organizado no nosso Sidur. As orações de Shacharit, as orações de Minhá, as orações de Arvit. E depois, os sacrifícios adicionais. O sacrifício contínuo são as orações que nós fazemos e nos dias especiais nós acrescentamos o Musaf. O Musaf é os sacrifícios adicionais. Então, todos os dias tinha que oferecer holocausto, que são 2 animais, um pela manhã, outro à noite. E depois, nós tínhamos os serviços de Shabat, de Rosh Hodesh, o primeiro dia do mês. E depois, todos os outros feriados que estão constando aqui. E aí, pessoal, se nós tivéssemos que fazer um concerto, alguma coisa para consertar, alguma coisa para fazer um concerto, um tikkun, o que você tem para consertar em casa? A torneira elétrica está funcionando no frio? Alguém espera o outro inverno para consertar? Quem lava a louça da janta, ele tem pressa de consertar a torneira elétrica? Tem ou não tem? Quem precisa tomar banho todos os dias, porque pode ter gente que não precisa. Ele tem urgência para consertar o chuveiro elétrico? Quais são as coisas que precisamos consertar que nós protelamos em fazer um tikkun? Você quer fazer o marido pensar sobre arrumar a torneira elétrica, pôr ele para lavar a louça da janta ou de manhã. Ele vai falar o que aconteceu com essa torneira. Ele vai ter interesse em saber o que aconteceu com a torneira elétrica. Então, o tikkun é a necessidade de estarmos consertando. São consertos. E aí eu quero pedir mais uma vez ao Juan Pablo Leguizamón que ele cita de cor
o texto de Devarim 28, 47, que e por não me servir. Vamos lá. Qual tipo de conserto nós podemos fazer? Bom, dentre todas as maldições escritas em Devarim, na Parashá Kitavô, Deuteronômio 28, depois do verso 13 em diante, de todas as calamidades que poderia sobrecair sobre a nossa cabeça, a pior é descrita como a de ser expulso. A de ser espalhado entre todos os povos, que equivale a sermos despejados da nossa própria casa e de todas as nossas coisas, da nossa torneira elétrica, da tua cozinha equipada, do teu quarto onde você descansa, da sala da onde você, enfim. Quando você, que a Shem não permita, é tirado da sua zona de conforto, o que vai junto com você? A lembrança e a memória do teu cantinho, não é? Salmo 137 reflete isso na emoção e no sentimento daqueles que foram expulsos de todos os tempos, não só do cativeiro babilônico, mas de todos os outros tempos, que diz assim: junto aos rios da Babilônia, penduramos os nossos instrumentos, e os nossos sequestradores pediram, cante-nos do quê? Cante-nos dos cânticos de Sião. Como poderemos cantar dos cânticos de Sião, estando aonde? Estando em terra estranha. Isso é a pior das calamidades, somada a todo o mal que também nos alcançaria lá, para todos os lugares para onde fomos espalhados. Restrições, expulsões, confiscos, cruzadas, prongros, inquisição, fogueira, a fogueira santa queimava os hereges que serviam o seu Deus escondido. A Inquisição queimava numa fogueira santa judeus convertidos em cristãos, mas que praticavam o judaísmo escondido. Quando que o culto se tornou necessário para esses cristãos novos? Quando que nós passamos a dar valor sobre a oportunidade e a liberdade de servir a Deus com tudo de bom? No Holocausto tem um relato de um judeu que foi denunciar o outro para o rabino. Porque lá, no campo de concentração, ele era o dono do único sidur. E o campo de concentração era para cristãos, era ou não era? Era? Era para judeus. Então lá, esse judeu alugava o sidur dele. Ele estava fazendo captação de recursos. Ele alugava. Tinha fila para usarem o sidur. Por que que o sidur se tornou importante num campo de concentração? Quando saíram de lá vivos, o outro judeu levou ele para o tribunal rabínico e falou: olha, expulse esse perverso aí. E o rabino falou: mas por quê? Porque ele era o dono do sidur e ele alugava o sidur para os outros rezarem. Olha que absurdo. E o rabino falou: uau, aqui nós temos que pedir para o Shamash ligar para ter minyan. Mas lá, eles se esforçavam para rezar. Quando que uma coisa que temos, ela se torna desvalorizada? Quando que nós vamos dar valor para o que temos de bom? Então, a fogueira da Inquisição era para aqueles que tinham a necessidade de acender as velas de Shabat. A fogueira da Inquisição era para aqueles que tinham a necessidade de fazer a recitação do Kiddush com pães duplos e vinho escondido.
E no domingo ele tinha que ir para a missa. Entenderam? Então, pessoal, o conserto que disseram assim: o Senhor nos trouxe ao nosso cativeiro e todas essas calamidades nos alcançaram. Toda essa calamidade nos alcançaram. Então, se por ter sobra de tudo, a Ruvá chega de Hilux na sinagoga, Dona Lídia de Amarok, a Rosana de Dodge Ram, chegam e alguém vai perguntar se elas estão precisando de alguma coisa em casa. Você viu a Dona Lídia encostando a picape dela novinha, você vai perguntar: Dona Lídia, a senhora tem necessidade de alguma coisa? Alguém vai perguntar para ela isso ou não? Não! Porque ela está indicando por todas a forma como se veste, a forma como anda. Ela não está pálida, né? Então, tem sobra de tudo, Baruch Hashem. E aí, pessoal, é nesses momentos que nós precisamos olhar para o que temos e falar: Hashem, muito obrigado pela manhã. À noite, Hashem, me perdoe pelos deslizes, pelos desfalques. E pela manhã você fala: Hashem, tenho colocado o Senhor sempre diante de mim. Hoje nós vamos conseguir. Chega no Shabat e fala: Hashem, muito obrigado pela semana. Por todas as coisas que o Senhor me permitiu fazer e realizar. Isso merece uma comemoração. Vinho, kasher, iguarias, peixe, frangos. Garanta a sobremesa e as frutas. Nós temos motivos para nos alegrar. Esposa, prepare a melhor roupa, que é a que eu vou para a sinagoga hoje. O conserto da torneira elétrica, pessoal, o conserto do chuveiro, é sobre que, quando você tinha de tudo, né? Igual a esposa que fala: essa casa está apertada, agora quero uma casa com 2 quartos, nós precisamos de mais uma suíte, nós precisamos de uma sala de estar maior, e o marido começa a conviver com aquelas reclamações. Aí ele pega, fala com o rabino fala: a tua vaca leiteira fica onde? Fica no curral, então põe ela dentro de casa por 1 mês. Depois de 1 mês, sujando, derrubando, quebrando, andando na cozinha, na sala, nos quartos, aquele transtorno, ele tirou a vaca do lugar e a casa cresceu, a casa expandiu depois que a vaca saiu. Então, existem certas coisas que nós só aprendemos quando nós temos as experiências. Então, a leitura do Shaul é: visto que vocês não me serviram, tendo sobra de tudo. O que é sobra de tudo? É fartura, pessoal. Visto que vocês não me serviram com alegria. E aí, quantos dias, né, pessoal? Você pega 360 dias e você calcula todos os dias de solenidades, qual que é a fração do tempo que Deus exige da nossa atenção. Ele é o nosso sócio, investidor. Ele deposita 90%, 100% para eu devolver 10%. Ando de Amarok, ando de Hilux, ando de Dodge Ram. Qual a outra mais? A de Porsche. Moro nos melhores lugares da cidade. O que é 54 sábados de 360 dias? O que é outros 7 feriados
de 360 dias. Estes são os dias em que Hashem diz, santa convocação, e comparecereis diante de mim, todos. Veja na missa de amanhã, se vai ter algum lugar vago. E aí, essas equiparações, não é eu que faço. É o tribunal que nos lançou para consertar a torneira elétrica. É o tribunal que faz os devidos ajustes sobre os nossos gostos. Então, pessoal, veja só. Por que estamos estudando sobre as festas no dia da calamidade, a semana que marca a calamidade da destruição do templo? Se vocês ouvirem as lamentações dos profetas que foram levados para o cativeiro, vocês verão nas mentes seletivas dele do que eles sentiam faltas. Eles sentiam falta de cânticos, eles sentiam falta das danças, eles sentiam falta da alegria do noivo e da alegria da noiva, dos barulhos. Você está em casa e de repente um cortejo vem passando. Não é o manifesto dos petistas, é um cortejo de casamento e você está ouvindo de casa. Quase todos os dias tendo ali, está passando alguma coisa, vai ver, é um casamento, mais um casamento. Os profetas sentiam faltas, a memória dos seus lamentos, sobre todas as coisas excelentes que aconteciam nas festas. Que Deus nos livre de ser levado para um lugar onde, com a nossa família, para um lugar onde não tem sinagoga. Mas sabe o que você vai sentir falta no Shabat? Nos dias festivos? Daqueles momentos que você fala assim, eu fui feliz. Que saudade. O Shimon cantava. E as rezas. Então, você começa a ter memória daquilo que já não te pertence mais. Olha o lamento de todos aqueles que foram levados para o cativeiro e veja do que eles sentiram faltas. Desses momentos de santa convocação, de solenidade. Você chegou lá com blazer, com terno, com uma coisa bem requentada. E você começa a contagiar o todo. Então veja, pessoal, por que nós estamos estudando sobre as festas nos dias das 3 semanas? Nós estamos estudando isso porque temos uma torneira elétrica para consertar no inverno. Agora, nós temos que oferecer os mesmos serviços, não tendo todas as coisas. Nós temos que fazer as mesmas, manter a casa limpa com a vaca dentro da sala. Eu tenho que fazer a midá de manhã, da tarde e da noite, o Shema. Eu tenho que garantir que o kasher que está lá em São Paulo, a 500 quilômetros, eu tenho que cuidar para que a sinagoga não feche as portas. Agora nós temos que manter um judaísmo onde nós não somos dominantes, nós não somos maiorias, nós não somos os favoritos, nós não somos os queridos. Nós temos que cumprir os mesmos judaísmo, as mesmas orações, estando em terra estranha, fora da nossa zona de conforto. Está vendo? Com a vaca no meio da sala. E aí eu tenho que fazer sem reclamar, falar Baruch Hashem, por essa semana, pelas dificuldades, de reencontrar aqui os amigos que também superaram e sobreviveram. Esse é o nosso concerto. O Salmo 126, ele diz assim, quando o Senhor nos trouxe a Sião, éramos como quem sonha. A nossa boca se encheu de canto e a nossa língua se encheu de riso.
Este Salmo 126, ele não está falando do retorno do cativeiro, não só do retorno do cativeiro da Babilônia. Ele está falando sobre o retorno do nosso cativeiro. Ele está falando sobre a era de Machia, que o retorno da Babilônia também não deu, porque o templo nosso está nas ruínas. O Salmo 126 fala sobre uma necessidade que está na nossa alma, no mais profundo, de que é a necessidade de Machia. Nós precisamos do nosso lugar, nós precisamos do nosso templo, nós precisamos dos nossos sacrifícios, dos nossos sacerdotes. Nós precisamos da alegria do noivo, da noiva, dos nossos velhos, das nossas crianças. É isso que está pairando em judeus de todas as outras partes do mundo, enquanto os judeus israelenses se defendem para existir. Esse é o nosso tikkun, esse é o nosso conserto. E como que nós provamos ao tribunal celeste que nos lançou para tão longe do nosso próprio lugar, de que nós merecemos voltar para a nossa casa, de que nós merecemos também um lugar dentro aonde se manifesta a presença divina. Como que eu posso provar isso? É para o Pablo que eu tenho que provar? É para o Shemuel? Para quem? É para o mesmo que nos convoca. É para o mesmo que nos enche de sorte. É para o mesmo que nos lançou aqui, no fim do mundo. O fim do mundo não é uma palavra pejorativa, não. É uma palavra de esperança, pessoal. Sabe por quê? Nós estamos no fim do mundo. Nós estamos no lugar do último cativeiro para onde o decreto divino nos lançou. Nós estamos aqui. Nós estamos às portas de que Eliyahu Hanavi venha e anuncie a era de Machia. Nós estamos nesse período, pessoal, a nossa geração. Mas o nosso serviço não terminou porque o Eliyahu Hanavi não bateu na nossa porta ainda. O nosso concerto é sobre como nos apresentamos a Deus. Meio a tanta dificuldade das que nós não tínhamos lá. Lá nós éramos mimados, protegidos, guardados, fartos. Yeshurun, qual que é o protesto do profeta contra Yeshurun? Yeshurun engordou e deu coice. Esqueceu do seu Deus. E agora nós estamos aqui. Então, pessoal, Pinhas, ele aparece no zelo de um concerto. Pinhas é o que feriu o príncipe Zimri e a princesa Gosbi, filha do rei moabita. E ele conseguiu aplacar a fúria de Deus que havia sobre o acampamento, vitimando mais de 24 mil homens. E ali, nesta porção, Hashem diz assim: eu tenho um pacto de paz com Pinhas. Por quê? Ele dividiu a opinião pública sobre, não, ele fez certo, tá vendo? Ele aplacou a fúria divina, senão todos nós teríamos morrido. Mas o do partido do Zimri falou, não, que violência, que exagero, quem mandou esse rapaz sair daí? E para que não tivesse dúvidas sobre o efeito da iniciativa e do zelo de Pinhas, o que Hashem está falando? Ei, todos vocês, eu tenho um pacto de paz, um berit shalom, com esse rapaz aí. Com Pinhas. Porque ele apareceu num momento crítico.
de confusão social. E aí, depois de Pinhas, desse pacto, a palavra Shalom, ela nunca mais foi escrita da mesma forma. Como chama o Vav? O Vav, ele tem uma separação que consta também sobre o nome do profeta Eliyahu Hanavi. Malaquias, o que diz Malaquias? É Malaquias 3? Malaquias 3 diz assim: lembrai-vos da Torá de Moshe, meu servo, a quem ordenei em Horebe, estatutos e preceitos para todo Israel. Eis que vos mandei o profeta Elias, Eliyahu, antes que venha o grande e temível dia do Eterno. E ele fará volver o coração dos pais aos filhos, através do coração dos filhos, dos pais para os filhos, para o Eterno. E através dos pais, para que eu não venha desferir sobre essa terra uma destruição completa. O que impediu a destruição do acampamento nos dias de Pinhas, de Finéias? O zelo. Hashem, antes da iniciativa de Pinhas, falou: vai, enforque esses homens aí. E aí Moshe e Aharon, naquele momento de hesitação, porque dizem que o Midrash de que mas Moshe também é casado com uma medianita. E aí? Aí veio Finéias, Pinhas e fez o que era para ter sido feito pelo próprio Moshe. E aí, aplacou-se a fúria divina. O que nós precisamos aqui, de acordo com o profeta Malaquias? De quem que nós precisamos? O profeta Elias, ele aparece em qual cenário da história? Ele aparece numa divisão para o reino de Samaria, em que aqueles que faziam Shema também serviam outras deidades, serviam outros deuses. O profeta Elias, ele mexeu e abalou com o governo do rei Acabe. Ele mexeu com as idolatrias de Jezabel, a profetisa. E ele desafiou e foi procurado pela Interpol. Não havia lugar aonde o rei Acabe não havia pedido pela vida do profeta Elias. O profeta Elias, ele fala assim: ai de mim, porque só eu sobrei. Sabe quando a pessoa está se sentindo sozinha? Sabe ou não? Não tinha lá nenhum grupo de bolsonaristas gritando e reagindo pelo que aconteceu com o profeta Elias. Era pior. Elias não tinha ninguém nas redes sociais, não tinha ninguém no YouTube, não tinha ninguém no Instagram falando: protejam Elias do Acabe. Não tinha, ele estava sozinho. Ele chega no monte e ele diz assim: ai de mim, porque só eu sobrei. E aí Hashem diz assim: não, Elias, reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal. Vai e faça o que você tem que fazer. Elias foi guardado por quem? Ele não tinha tornozeleira. Ele foi guardado por Hashem. Quando o profeta Ovadia, que era servidor público, ele trabalhava para o rei Acabe, encontrou com o profeta Elias, e Elias falou: vai lá e diga para o rei que eu estou aqui esperando ele para uma conversa. E Ovadias falou: meu Deus,
o que eu fiz de mal para o profeta para me odiar tanto? E o profeta diz, mas como assim? Porque ai de mim, se eu falar que o Senhor está aqui e o rei não te encontrar, eu serei morto, porque não há lugar onde ele não tenha procurado pela tua vida. E aí, quando ele fala, não, fique tranquilo, vai e chame ele. 3 anos sem chuva. Os clamores dos Baalins não eram ouvidos pelos seus deuses. E ele faz o desafio de um Monte de Carmelo. O sacrifício de Elias. Para matar quem? Os servidores de quem? De Baal. Entenderam, pessoal? Para que Israel falasse, só o Senhor é Deus. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O profeta Elias fez isso. E aí, o que diz? Como que ele foi levado? Quem que levou ele? Não foi a federal. Quem foi que levou o profeta Elias? Não foi a federal do Acabe. Nem a Gestapo. Nem o Santo Ofício. Quem foi? Fala, pessoal. Vocês nunca leram o profeta Elias? Quem é que levou o homem embora? Um carro de fogo. Por isso que nós esperamos pelo profeta Elias, porque ninguém diz sobre a morte do profeta. Ninguém fez cadiche pela morte do profeta Elias, porque ele foi levado num carro de fogo. E aí, muitos dos nossos sábios discutem que o profeta Elias é o mesmo Pinhas da paraxá dessa semana. Porque lá tem 2 eventos. Lembram que nós lemos a paraxá de Iftar? Iftar, o juiz que venceu os moabitas, ele prometeu dar aquilo que viesse ao seu encontro. Lembra não? Lá em Juízes. Aquilo que me viram ao encontro, eu darei ao Senhor como oferta. Aí veio a filha dele. Esse é Iftar. Quem era o sacerdote no período de Iftar, 300 anos depois da guerra? Quem era? Está lá, Pinhas. Quem era o Cohen no período da guerra civil que julgou o comportamento dos benjamitas? Quem era? Era Pinhas. Esse homem não morre? E aí isso faz com que o Talmud tenha uma discussão de que o profeta Elias, do pacto que a gente está fazendo aqui, eu tenho um pacto de paz contigo. E o Shalom, o Vav, é escrito diferente depois disso aqui. Mas tudo bem, se Pinhas morreu, então diz, o que Pinhas é destacado? O espírito do zelo veio sobre quem? Sobre Pinhas, sobre Finéias. Então, a discussão é uma reencarnação de Pinhas sobre Elias? É a ressurreição de Pinhas para se tornar Elias? Ou ele não morreu? Por que nós colocamos a 4ª taça para esperar quem? Quem que é anunciado pelo profeta Malaquias aqui? Lembrai-vos da lei do meu servo Moisés que ordenei a Horebe. Isso não é para os cristãos e nem para os muçulmanos. Isso é para quem? Para os judeus, que cumprem a lei de Moisés. O meu servo a quem ordenei em Horebe os seus preceitos e para todo Israel. Eis que mandei o profeta Elias, eis que mandarei o profeta Elias para que venha, antes que venha o grande e temível dia de Hashem, que vai envolver o coração dos pais dos filhos e o coração dos filhos aos pais. Um concerto será feito. É por isso que nós levamos, a criança leva uma taça de vinho e abre a porta no ceder de peça para quem entre.
para que quem entrar, o profeta Eliarro, venha e nos fale sobre a Geulá, gente. Sobre Geulá, sobre redenção, sobre era de Machia. Que nos traga o conserto. Que conserto? Da torneira? Ou do chuveiro? Qual que é a nossa urgência? Qual que é a nossa necessidade? Você sabe que tem muitas pessoas hoje, em algum lugar desse continente americano, que ele está desesperado porque ele não consegue entrar numa sinagoga onde ele acha que o seu culto será aceito. Sabia disso, não? Eu fiquei anos pensando, Hashem, será que um dia eu vou conseguir oferecer um culto de verdade? Estando na idolatria, eu queria achar o lugar certo. Eu rezei para um dia como esse aqui. Eu rezei para estar junto com 10 homens justos como vocês. E levou anos para que isso acontecesse. Não é, dona Lídia? Levou tempo, pessoal. Qual que é o conserto? Então, diz que Esdras, quando volta da Babilônia, também faz um conserto radical, porque ele volta da Babilônia para restabelecer o serviço do templo. Os levitas e sacerdotes haviam feito os casamentos mistos, e ele fez esses homens, faça uma carta de divórcio agora e manda essa goiá fora daqui. Isso é radical para vocês ou não? Pelo menos para o marido que tem que expulsar a esposa e os filhos que falavam meio hebraico e meio asdrodita. O homem que tinha que restabelecer o serviço do culto tinha uma idólatra como esposa. O profeta Esdras, ele vai pegar ela pelo cabelo e fala, sai daqui. E parece radical para vocês? É radical. Tanto quanto Pinhas. Tanto quanto o profeta Elias. Por isso que diz, e o espírito de zelo veio sobre quem? Pinhas. E aí, não importa se Pinhas não morreu e apareceu lá no Monte Carmelo, não importa se é ele que vai abrir na nossa porta para falar, é era de Machia, ou se vai ser o Espírito, ou se ele ressuscitou, é indiferente. A questão é que a promessa está aqui, e o que está aparecendo é o Espírito de zelo, que vem para fazer o conserto, pessoal. A parte do nosso conserto é sobre as capacidades e as condições de valorizarmos tudo aquilo com dificuldades do que nós não valorizávamos quando tínhamos tudo na nossa mão. Entenderam? Esse é um conserto. E eu achei aqui, eu ouvi inclusive a opinião do Rabino Moshe Eumeskani. Cada estudo com Moshe Eumeskani eu aprendo a amar mais esse sábio que Hashem deu para o norte do nosso país. Ele fala algo tão incrível sobre esta porção, que é a opinião que eu já tinha visto, inclusive dos jesuítas, quando da exploração do Brasil, observaram os indígenas, ou seja, não era uma terra desocupada, era uma terra ocupada. E agora quem são e de onde vieram? Então começa-se os estudos. E os estudos deram uma conclusão para os jesuítas que vieram catequizar os indígenas, que esses indígenas são os antigos israelitas. Eu fiquei de boca aberta, porque não era uma opinião rabínica, é um estudo dos jesuítas. Agora, o Rabino Eumeskani fez uma provocação que eu não sabia, que junta-se a outra informação. Ele falou de um livro apócrifo, de Esdras 2, não está no seu Taná.
vai ter em alguns livros cristãos. Esdras 2. Esdras 2 tem um relato que diz assim, Esdras 2, 13 e 40. E eu separei o texto aqui porque eu não achei. No Taná nosso não vai ter, no teu também não vai. Eu separei o texto aqui para vocês acharem. Olha só, que interessante. Por isso que eu digo, nós estamos no fim do... Nós estamos no fim do mundo, pessoal. Tá? Nós estamos no fim do mundo. Deixa eu achar aqui. Esdras 2, 13, 40 e 45. Vê se você tem esses livros em casa e me diz depois. Que diz assim, estes são os 10 grupos das tribos que foram levadas cativos da sua própria terra e passaram para outras regiões. Entraram por um lugar estreito do rio Eufrates para ir a uma terra distante chamada de Azerete, onde nunca habitou humano. Esse é um relato de Esdras sobre o que aconteceu, porque Esdras é contemporâneo ao cativeiro da Babilônia. E ele está trazendo uma mensagem fresca sobre o que aconteceu com as 10 tribos. Então, ele diz que eles foram por um estreito, e esse estreito é como também os jesuítas começam a estudar como que eles atravessaram o Atlântico, esses indígenas aqui. Eles chegaram a considerar sobre eles terem vindo sobre um cavalo alado, um cavalo com asas. Mas parece que houve estreitos por onde supostamente passaram, na opinião dos jesuítas. Aqui, Esdras está falando sobre, e ele começa a despertar a curiosidade, inclusive um rabino cabalista chamado, acho que é de 1420, é chamado de Menashe ben Israel, é um rabino cabalista que começa a se debruçar sobre esse relato de Esdras para entender os indígenas das Américas. E vai chegar às conclusões semelhantes. E agora vocês estão tendo orgulho de ter um cacique no Minhã. Estão ou não estão? Não é, Pablito? Uma vez eu parei, lá em Ponta Grossa tem uma casa que a prefeitura reservou para os indígenas, aqui a 120 quilômetros de... E aí o Pablo estava comigo e nós paramos bem na porta da casa dos indígenas e estava uma movimentação que nós não sabíamos o que era, aí nós entendemos que era a casa com vários indígenas. E aí tinha um indígena loirinho, 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 loirinho. Lembra, Pablo? E ali o Pablo abriu o vidro do carro e começou a falar. O que o senhor começou a falar? Foi Guarani? O Pablo disparou falar Guarani. Ele começou a falar Guarani e os índios foram saindo tudo para fora, com tablet, com iPhone. E aí saiu um índio loirinho. Saiu um índio bem loirinho assim, ó, mais que a dona Miriam. Sim, era um indígena, como que nós chamamos essas pessoas? Albino. Ele não tingiu, não. Ele era um indígena albino. Uma coisa bonita de ver. Né? E foi mais bonito ainda ver o Pablo falando Guarani e aquela turma saindo para fora. Né? O Pablo falando Guarani e aquela turma saindo para fora. E aí ele falou, você falou outro dialeto depois, não falou? Eles ficaram confusos em ver. E com tablet, eles saíram com tablet, com iPhone na mão e o Pablo foi ficando bravo porque ninguém respondia. Aí o Pablo falou em português, vocês não estão me entendendo? Eles falaram, não. Não estou te entendendo. Mas eles conheceram o dialeto. Eles foram saindo. Eles não estavam entendendo, mas eles sabiam que era com eles. Eles tinham certeza que eram com eles. E o rabino Israel, e o rabino Menashe Israel, rabino
Menashe ben Israel, ele estuda sobre esses comportamentos. O que ele vai encontrar? O dialeto, as danças, a alimentação e os relatos. E os relatos de quem foram tendo os primeiros contatos, que afirmavam o quê? Encontramos as 10 tribos, estamos encontrando as tribos perdidas. Por que que esse rabino tinha essa obsessão, como muitos outros ainda têm? Porque encontrar as tribos finaliza o papel da era de Mashiach. Finaliza o encontro dos remanescentes, da onde possam estar as tribos necessárias para a redenção final. O Brasil holandês diz alguma coisa a você, Shaul? A colônia holandesa de Maurício de Nassau trouxe junto a liberdade a judeus da Holanda para o Brasil, no nosso Nordeste. Pernambuco e Alagoas. O Ceará também, esticou lá, né? É a região do Brasil que mais está dando DNA de Ashkenazi, é o Ceará, do holandês, descendente de holandês. Esses holandeses trouxe o primeiro rabino das Américas, Aboab da Fonseca, que veio também com muita curiosidade de entender os estudos já antes feitos pelo rabino Menashe ben Israel, um rabino cabalista, para entender sobre os indígenas, o que o rabino Aboab da Fonseca pretendia encontrar no Novo Mundo, que foi chamado aqui de fim de mundo. Aqui, pessoal, quando os de Sefarade chegaram, já encontraram aqui uma população. Já encontraram uma população que nos colocam dentro de um período de que a criação do Estado de Israel, a reunião da Galute, porque o livro que esse rabino escreve é sobre mikve, mas não é mikve de imersão, é sobre techuvá. O rabino Menashe ben Israel, de 1420, ele escreve um livro sobre mikve. E a mikve é sobre o retorno das tribos, sobre techuvá. E techuvá você vai entender em 2 sentidos. Qual? O de fazer o retorno às suas origens. O de fazer o retorno às suas origens. Hoje você tem sinagoga que chama Binei Menashe, Binei Yeshurun, Binei Efraim, Binei Anussim, que são diferentes pontos do globo aonde estão se reorganizando muito além da diáspora da Judéia de 70 da Era Comum. Ele está reunindo partes que fogem da opinião rabínica. E o que o rabino escreve? O rabino Menashe ben Israel, no seu livro, que foi objeto de estudo de Aboab da Fonseca, um erudito que vem da Holanda para a primeira comunidade das Américas, que é a Carral Sur, em Recife. Você não pode passar pelo Pernambuco sem fazer uma visita a Carral Sur. Eu estive lá 3 vezes. A energia é outra. E aí, pessoal, vejam só. Techuvá é sobre fazer um concerto da torneira elétrica. É sobre fazer um concerto da alma. É sobre fazer um concerto da alma. É sobre fazer um retorno. E retorno entende-se como retornar a Israel, a terra sagrada, e retornar às origens. Todos são aliar. Fazer aliar, fazer retorno. Isso diz respeito ao nosso processo de retorno, junto a de todos os outros.
também daqueles que falam Guarani, Toba, falam outros dialetos, que fazem a danças da lua. Seria Orochi Rodas? É? Seria de saber quando é o dia do perdão? Então, o profeta da Haftará, é Jeremias 1, o profeta da Haftará, que marca as 3 semanas que nós estamos, pessoal, que marca as 3 semanas que nós estamos, esse estudo aqui está nos dando o diagnóstico de como nós temos que fazer o tikkun, o conserto. O que nós vamos consertar? Qual é o diagnóstico? O profeta Jeremias, ele está sendo chamado para executar uma coisa que vai muito além da nossa opinião restrita. A nossa opinião restrita que fala Terra Santa, a Terra Santa, a Terra Santa está lá. Mas qual que é a proposta de Hashem lá na criação? A proposta de Hashem lá da criação era de tornar esse mundo um lugar, um paraíso, aonde a sua presença divina vai pairar. Sion torna-se depois o ponto inicial para que isso seja feito a partir dali. Porque de Sion sairá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. É um concerto. É um concerto que temos que ser feito. Para onde Hashem espalhou sua herança? Antes do cativeiro da Babilônia, por entre as nações. Ele já havia espalhado. Quando da construção do Beit HaMikdash, também diz que alguns ficaram por aí. O profeta Jeremias, ele diz assim, a visão do profeta Jeremias. O que você está vendo, Jeremias? O que Jeremias viu? Quem se lembra? Ele viu uma amendoeira, prestes a dar a fruto, não é isso? Aí, Hashem pergunta, e aí? Me diz? E ele falou, não sei, Hashem. Ele falou assim, e isso é porque minha palavra não demora a se cumprir. Vai se cumprir. E agora, o que você está vendo? Vejo uma caldeira virada, fervendo. Em qual direção? Deus pergunta. Do lado norte. Eu falei, é de lá que vai vir o mal. E a minha palavra não demora a cumprir. A amendoeira, ela dá o fruto em 21 dias. 21 dias marca as 3 semanas que nós estamos vivendo, que marca de 17 de Tamuz até 9 de Ave, que foi quando, dia 17 de Tamuz, os babilônicos e depois os romanos, no mesmo dia, romperam os muros, que limitava deles destruírem o templo. Também foi o dia em que cessou o sacrifício. Cessou o sacrifício. Não tinha mais o sacrifício contínuo, não tinha mais o sacrifício de Orochi Rodes, não tinha mais os sacrifícios dos Yamim Tovim, parou. E no dia 9 de Ave, então, também os babilônicos e os romanos destroem o primeiro e o segundo templo. Então a visão que Deus dá ao profeta Jeremias sobre a amendoeira é sobre esse período das 3 semanas, de 21 dias, que é quando ela dá fruto e marcava o que Hashem havia determinado iria acontecer. Por falta do quê? Por falta de techuvá. Por falta de retorno. Foi inevitável a destruição do templo. Mas e aí, pessoal? O que Hashem quer da gente aqui agora? Porque o único lugar aonde se diz não poder louvar a Deus é da onde? É do Sheol. É o único lugar da onde não se pode louvar a Deus. Não é o que diz Davi? Quem te louvará da sepultura, Hashem? Então, se eu estou vivo, o que eu posso fazer? Eu posso servir a Hashem? Sim ou não? Posso. Eu posso oferecer o serviço sagrado. Então, os dias em que
o profeta Jeremias ele é convocado de forma muito diferente de todos os outros profetas do Taná. O profeta Jeremias, ele passa a ser convocado por Hashem, e diz os nossos sábios, de que disse Moshe em Devarim, diz assim: dentre vossos irmãos virá um semelhante a mim, a ele ouvireis. Quando o profeta Jeremias apareceu, Hashem diz assim, que ele falou, não, eu sou menino, chama outro, chama o Ramon. Aí Hashem falou, não, é você, Jeremias. Eu te escolhi antes de que fosse formado, eu te escolhi. Você será constituído profeta de quem? Você será constituído profeta das nações, não profeta judeu, não profeta israelita, não profeta israelense, não profeta sagrado. Qual profeta que ele foi constituído? Um profeta das nações. Eu te constituí para plantares e arrancar, para demolir e construir. Foi a partir do profeta Jeremias que uma outra parte da diáspora se ramificou por outros continentes, pessoal. Por outros continentes. É disso aqui, de que também fala Esdras. Então, qual é o nosso tikkun? Diz um rabino, ele falou que alguém chegou no Rebbe e perguntou, falou, Rebbe, eu preciso fazer a minha aliá, eu preciso voltar para a Terra Sagrada. E o Rebbe falou para ele, mas por que você vai voltar para a Terra Sagrada? Torna o lugar onde você mora sagrado. Vocês entenderam, pessoal? Qual que é o nosso conserto? A proposta de Hashem lá no começo era de que nós, depois de chamar a nação sagrada do Egito, a proposta é de que dali nós levássemos santidade para todos os outros lugares. Tem algum povo que foi espalhado para todos os continentes, além do povo judeu? Vocês conhecem algum? Não tem. Pensa num povo que foi espalhado para todos os lugares, inclusive o Brasil. Para quê? Para transformar o mundo material em santidade. Trazer santidade para os lugares. Então, pessoal, nós temos quantos templos destruídos? 2. Com a promessa da reconstrução do segundo templo, se você unir as sinagogas construídas em todas as partes do mundo, materialmente, fisicamente, dá para fazer uma casa de oração para todos os povos? Sim ou não? Dá para fazer, Mihael, como construtor, pegando ouro, madeiras, tijolos, os móveis de todas as sinagogas do mundo, dá para construir um Beit HaMikdash? O judaísmo rabínico, ele foi colocado de todos os lugares para que nos colocássemos como shaliach de Torá, de Hashem, e para consertar a nossa alma. Isso vale dizer que nessas 3 semanas nós estudamos tudo sobre sobre construção do Mishkan, sobre construção do templo, sobre o profeta Ezequiel, nas semanas em que lembramos do luto, da destruição do primeiro e do segundo templo, mas não sem perder de vista nosso papel e a nossa missão. Isso vale dizer, pessoal, que o ponto de avaliação, eu nunca pensei diferente disso, que o ponto de avaliação nossa, sobre o nosso merecimento de fazer aliá, sobre voltar para a Terra Sagrada, sobre ter participação, de ter um tijolinho do Beit HaMikdash, feito pelo Shemuel Zakai e por você,
é sobre a capacidade que temos de reconstruir o nosso mundo judaico, voltando do lugar de onde nós estamos voltando. É sobre as condições que eu tenho de frequentar 54 sábados, sobre a capacidade que eu tenho de estar em todos os feriados, bem vestido, com dinheiro no bolso, alegre, e falar: Hashem, obrigado por pertencer a essa comunidade, obrigado por mais um Yom Kippur, obrigado por mais um Pessa. Esse é o nosso concerto, de trazer para esse lugar, para a tua sinagoga, para a minha sinagoga, para a sinagoga de vocês, a oportunidade de servir a Hashem, mesmo com dificuldade. Se eu não chegar com a Hilux, de quem que é a Hilux agora? Da Ruvá. Mas eu chegar com o Chevette, eu ainda tenho que ter o quê? Alegria, falar: Hashem, obrigado por pertencer. Obrigado pela oportunidade de retornar. Obrigado pela sinagoga onde eu posso rezar. Pessoal, a tua sinagoga e como você a usa, mais os dias sagrados de solenidades, nos coloca e nos mostra sobre as capacidades que temos de trazer santidade a esse mundo que nós estamos como minorias, de uma cultura dominante que não é a nossa, não é a sua. Cada Shabat santificado, com as velas, com o vinho, com os pães, cada ciclo de ano em que nós cumprimos todas as festas com minhã, é um tijolinho que nós colocamos no templo, no terceiro templo. É o teu nome sendo confirmado para a fidelidade daquilo que Hashem diz: eu vos trarei de todos os lugares para onde vos espalhei. Porque depois, na era de Mashiach, não haverá lugar aonde a presença divina não possa pairar, a partir de Sion. Isso não está na revistinha do Testemunho de Jeová. Isso está na Torá. Isso está na nossa Torá. Isso está na nossa capacidade de fazer o concerto, pessoal. Tá bom?